Como será a rotina de alguém independente financeiramente? Será que essa pessoa fica o dia inteiro de pernas pro ar na praia, maratonando séries, descansando? Bem, talvez aqui a expectativa seja bem diferente da realidade, pelo menos da minha realidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje, da minha rotina após ter alcançado a independência financeira. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá! Hoje vai ser um episódio bem diferente para mim. Já falei aqui algumas vezes que para mim é difícil gravar episódio sozinha, e esse é um episódio solo, mas mais do que isso, falar de dinheiro para mim acaba sendo mais fácil do que falar de mim mesma. Vai ser um episódio um pouco reflexivo, porque quando eu falo da minha rotina, eu penso em tudo que foi sendo construído até chegar agora. E a ideia desse tema, ele surgiu depois que a gente gravou o episódio com a Rita Pissarra, o Construindo a Sua Própria Aposentadoria, episódio número 30. No dia seguinte que ele foi ao ar, eu tava fazendo uma trilha. Eu tinha muita curiosidade de saber da rotina da Rita, e quando ela compartilhou, eu vi, nossa, uma rotina com bastante liberdade, mas ao mesmo tempo nada de outro mundo, né? Assim, uma rotina relativamente normal, mas com liberdade, uma coisa que sintonizou bastante ali comigo. Eu falei, e se eu compartilhasse um pouco da minha rotina também? Será que seria interessante para as outras pessoas? Será que eu tô aqui numa ego trip, basicamente falando de mim e não interessa a ninguém? Aí eu joguei isso no Instagram, lá nos stories, fiz uma enquete perguntando se as pessoas achavam que faria sentido, se preferiam algum outro tema. E eu me surpreendi bastante, porque foi uma enquete, acho que foram, 150 pessoas falando que faria sentido e uma pessoa falando que preferia algum outro tema. Então, cá estou para falar sobre a minha rotina. Só que não tem como eu falar da rotina sem situar um pouco vocês do que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Acaba que nos episódios fica um pouco cortado daqui e ali, até tem um episódio 0 que eu e a Vicky fizemos que conta um pouco da gente, mas eu sinto que tá muito fragmentado, né? Um dia até acho que a gente vai fazer um episódio exclusivo assim para falar mais de mim, um episódio exclusivo para falar mais da Vicky, quase que uma falando com a outra, mas voltando aqui, hoje o foco é falar como é essa rotina após a independência financeira, no meu caso, porque cada um tem uma. Então vamos lá, vamos fazer aqui um flashback para alguns anos. O meu plano inicial, já falei aqui outras vezes, sempre foi parar de trabalhar aos 40, tá? Então quando eu visualizava a minha rotina no futuro, quando eu estava buscando a independência financeira, eu realmente tinha esse plano de parar. E eu tinha essa idade cabalística na minha cabeça, 40 anos. Não me perguntem por que 40, porque hoje em dia eu acho que é uma idade que não faz muito sentido, tá? Depois eu até posso falar mais sobre isso, mas era uma idade que estava na minha cabeça, 40. E eu ia preencher o meu tempo 100% com hobbies. Essa era a minha expectativa. Sempre gostei muito de correr e pedalar, e eu gastava muito tempo do meu dia nisso. Hoje eu gasto pouco, mas na época eu gastava muito tempo, tipo 2, às vezes 3 horas no dia durante a semana. Então eu madrugava, obviamente, na hora do almoço eu fazia coisas, enfim. Eu falava assim, nossa, só aí eu já vou ter colocado um baita pedaço do meu dia nisso. Eu amo a praia, vou ter colocado um outro pedaço na minha praia. Eu não tinha filho na época, não imaginava muito como que seria a minha vida com filho, apesar de eu sempre querer ser mãe. Eu gosto de dormir depois do almoço, pronto, acabou o dia. E ainda vou ter um filho pra cuidar, gente. Assim, como é que vocês não conseguem preencher um dia, né? Essa era a minha ideia. E eu acho que eu era um tanto quanto inocente. As pessoas falavam assim, Carol, claro que não, você vai sentir falta de fazer alguma coisa e tal. Eu falava, gente, não, esse é o plano. E o plano era também ficar no Rio, que é a cidade que eu moro, durante um bom tempo, porque meu filho teria que estudar, minha família tá aqui e tal, mas a gente sempre gostou muito de viajar e eu pensava assim, bom, com filho eu não consigo ficar passando temporadas viajando de meses, né? A criança tem que ir pra escola. Mas quando ele estiver na faculdade, olha isso, meu pensamento de longuíssimo prazo. Quando ele estiver na faculdade, a gente pode passar temporadas, fica 3 meses num determinado lugar e volta pra base no Rio, e vai e volta e tal. Então assim, nos 40 eu paro, levo essa vida aqui de hobby e tal, e cuidando do meu filho e fazendo as coisas que eu gosto, e depois lá na frente a gente viaja mais, sem ser essas viagens de férias mais corridas. Esse era o plano. Até que a independência financeira veio, e ela veio antes dos 40, e eu sabia que ela viria antes dos 40, isso é importante falar.
os 40 para mim, né, tinha um marco financeiro e tudo mais, que eu teria uma folga muito grande dentro desse custo de vida que eu tinha projetado. Então, ela veio aos 34, bem antes, aí sim, bem antes do que eu tinha imaginado, mas pro custo de vida que a gente tinha naquela época, que é basicamente o mesmo que a gente tem hoje, porque meu filho já tinha nascido e eu já contava com um pedaço lá, mas ainda não com aquela folga toda. Então, pra mim era normal que eu passaria mais um tempo ali trabalhando e até aí tudo bem. E como que eu me dei conta? Inclusive, essa é uma pergunta que eu recebo bastante. Carol, mas como é que você sabe que você atingiu e tal? Primeiro que quando você não tem um domínio financeiro, você realmente não sabe, né? Mas quando você tem anos e anos e anos de muito domínio financeiro, é mais fácil responder essa pergunta. Mas só lembrando, tem um episódio aqui, me fugiu a memória, que é o Quanto Investir para Viver de Renda. Eu acho que ele é o episódio número 28, isso mesmo, 28, Quanto Investir para Viver de Renda. Que é uma conta bem aproximada do, pelo menos, esse marco, né? Você pode viver de renda de diversas formas, mas lá eu explico que conta é essa. E foi ali, através dessa conta, que eu falei assim, não, beleza, já atingi. Mas isso não significa que a minha carteira de investimentos já estava arquitetada para me dar a renda que eu precisava. Isso é um outro departamento. Mas ali foi, beleza, atingi esse alvo, já posso, com o meu custo de vida atual, tranquilamente parar. Mas eu quero ter uma folga, então... E aí nem passou pela minha cabeça parar, sabe? Assim, ali não foi tipo assim, atingi, vou parar. Não, porque minha meta era nos 40. Beleza, meta de idade. Ali, então eu nem comemorei muito, isso foi no ano da pandemia, eu e meu marido, que legal e tal, mas segue o baile, assim. Até já fiz uma live uma vez com o Rodrigo Medeiros, que é uma pessoa que também já atingiu a independência financeira, sobre isso, que eu falei assim, engraçado, né, a gente tá ali construindo e nem para muito pra celebrar, assim, simplesmente fazia parte de mim. Beleza. Uma das coisas que eu acho que pode alguém que tá ouvindo falar assim, meu Deus, mas como assim? A pessoa atingiu esse marco e né, nem cogitou mudar a vida, nada. Não cogitei, tá? Não cogitei naquele ano, naquela época. Eu não tinha uma relação disfuncional com o meu trabalho. Vou falar um pouquinho mais dele aqui também, mas assim, pra mim tava ok. Seguir mais um pouco, fazer uma gordura, não tinha por que eu parar, eu não ia viajar, não ia mudar minha vida, não ia mudar nada. Naquele momento foi isso, beleza. Só que eu acho que eu também tava, de certa forma, um pouco anestesiada ali por pandemia, maternidade. O fato é que eu não tava pensando, eu acho que eu não tava nem me permitindo pensar muito fora da caixa, sabe? E ao mesmo tempo que eu não tava permitindo me pensar fora da caixa, eu tava entrando numa ebulição que eu não tava percebendo. Aí vai ser um papo meio filosófico, de autoconhecimento, não sei, mas eu tava não me permitindo pensar muito fora da caixa, mas ao mesmo tempo eu tava entrando em ebulição por dentro. Então alguma coisa ia acontecer, né? Tipo, eu ia explodir, porque eu não tava criando nenhuma abertura para pensar diferente. E aí eu fiz um curso que era sobre maternidade, acho que eu já falei isso aqui outras vezes, era um curso sobre maternidade, e esse curso não era voltado para criança, era voltado para mãe, que era para mãe se redescobrir, digamos, depois da maternidade. Não é porque a gente, eu mudei quem eu era, não é, mas assim, alguma mudança teve na nossa vida, né? Não tem como você ter um filho e continuar sendo exatamente a mesma pessoa. Que bom, eu acho isso uma coisa ótima. E foi ali que começou a aflorar alguns pensamentos do cara, mas por que eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu tô vivendo? Por que... Enfim, aí não é o foco desse episódio de hoje, mas começaram essas inquietudes. Mas, ao mesmo tempo, eu também olhava para o meu trabalho, né, muita segurança, fiz concurso, tá? Muita segurança, um excelente salário e ok, ia continuar ali. Mas no fundo, talvez fosse uma mentira que eu tava contando pra mim mesma, sabe? De que não, tava tudo bem, tá tudo certo. Talvez eu demorei a perceber que na verdade era uma mentira que eu tava contando pra mim mesma. Porque não tava tudo bem. E, gente, vocês vão entender por que eu tô dando um pouco dessa volta pra chegar na minha rotina de hoje, porque tá tudo conectado. Só que é fácil quando a gente olha para o passado, né? Na hora nada faz tanto sentido assim. Não estava tudo bem. Em 2019, eu trabalhei muito tempo, que foi onde eu foi a minha escola, digamos assim. Trabalhei muito tempo com fusões e aquisições. E era uma área que eu gostava muito, foi onde eu fiz as minhas verdadeiras amizades na empresa. Mas tinha um preço, né? Assim, um preço alto a se pagar do tipo de trabalho que eu estava desenvolvendo lá. Até que chegou um determinado momento, isso antes de ter filho, isso foi 2019, como eu falei, início de 2019, final para início. Eu não estava mais satisfeita, ali estava claro, eu não estava satisfeita e eu queria mudar. Eu sou uma pessoa assim, quando eu quero mudar,
eu vou amadurecendo a ideia. Quando eu chego à conclusão, não é pra mim, eu não tento mudar o lugar que eu tô. Eu simplesmente entendo, os incomodados que se mudem. Essa é a frase que eu levo pra minha vida, os incomodados que se mudem. Então eu resolvi mudar e mudei de área. Fui para uma outra área, que eu não sabia muito bem exatamente como que eu ia fazer, mas as pessoas que estavam lá confiavam no meu trabalho e tal, mas eu mudei. E ali, essa primeira mudança, isso é importante falar, foi quando eu realmente tangibilizei a importância de uma segurança financeira. Eu ainda não tinha atingido a independência financeira, mas eu estava muito avançada, né? Muito, muito, muito avançada. Mas mesmo que eu não tivesse, o ponto é, eu não era refém do meu contra-cheque, nunca fui. Então, como eu não era refém do meu contra-cheque, eu falei, eu preciso mudar para eu continuar gostando do trabalho. Ali eu tive essa clareza. Mudei, ganhei esse fôlego, só que depois eu engravidei, o que eu fazia mudou de área, foi para uma área que eu não imaginava que eu fosse trabalhar, acabou sendo uma grata surpresa, porque eu gostava muito das pessoas que estavam ali, mas tudo mudou, foi assim, muita mudança, então eu não tive nem muito tempo para pensar se eu gostava do que eu estava fazendo ou se eu não gostava, essa que é a verdade. Eu saí de um lugar que eu já não estava mais gostando, respirei aquele alívio, mas eu não escolhi pra onde eu tava indo, eu tava meio que fugindo do lugar que eu tava. Essa que é a verdade, eu tava querendo sair dali, ponto, não interessava pra onde eu iria. Então eu em momento nenhum era assim, eu quero fazer o que eu tô fazendo. Não, era só faz, abaixa a cabeça, trabalha e ponto, acabou. Então quando teve a maternidade, que aí aconteceu esse curso e outras coisas que foram acontecendo que eu falei, eu comecei a questionar se eu tava contando uma mentira pra mim mesma, de se eu realmente gostava daquela vida que eu tava levando. E eu descobri que eu não gostava. Não era mais, aquilo não estava me fazendo feliz. E eu me permiti testar outras coisas, que foi quando eu testei essa parte e falei assim, cara, eu amo falar sobre dinheiro, isso faz uma diferença enorme na minha vida, eu comecei a falar sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre isso, esse episódio era pra falar da minha rotina, mas eu vou chegar lá, eu prometo. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu percebi que não fazia muito sentido eu esperar esse marco dos 40 anos. Demorou, tá, gente? Não foi de um dia pro outro, não. Falei, gente, qual é o sentido de eu esperar até os 40 para eu ter a rotina que eu agora quero pra mim? Porque antes eu tinha uma rotina que eu nem questionava se eu queria ou se eu não queria, eu simplesmente tinha. Agora não, eu quero poder ficar tempo com meu filho, eu quero poder outras coisas. Isso foi assim, já no finalzinho da licença. E quando eu voltei, tiveram reestruturações, não era que eu estava num lugar que era um lugar familiar para mim, não era um lugar familiar. Então aquilo tudo eu comecei a pensar e aí eu comecei a ficar muito incomodada. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu já queria ter uma outra rotina. Eu já não queria mais a rotina que eu tinha antes, eu já não era mais a mesma pessoa. Só que rotina é essa que eu queria? Eu queria mais tempo. Né? Que aí é onde eu vou entrar, porque muitas das pessoas, eu quero a independência financeira para ter mais tempo, eu quero a independência financeira para ter mais tempo. E eu ficava assim, eu quero mais tempo, eu quero mais tempo, eu quero mais tempo. E aí eu falei, bom, eu tinha a possibilidade no meu emprego de, a gente tem lá funções gratificadas, então eu poderia fazer o que eu chamei de um slow retirement, que era, eu posso sair desse cargo comissionado, eu posso reduzir a minha jornada para 6 horas, eu poderia fazer alguns movimentos para desacelerar no meu ambiente corporativo, enquanto eu teria mais tempo para minha rotina. Só que o que eu fiz com esse tempo? Eu enchi ele de outras coisas. E muito dessa parte de planejamento financeiro eu caí assim de cabeça, porque foi um mundo que me envolveu demais, me apaixonou demais, as pessoas começaram a pedir por consultoria. Quando eu vi, aquilo que eu realmente achava que eu queria, que era tempo, era a última coisa que eu estava tendo. Eu estava tendo muita satisfação profissional do lado da parte do planejamento financeiro. Mas tempo de verdade, eu não estava tendo, eu estava tendo menos tempo do que antes. Aí, de novo, eu falei, poxa, o que será que né? Eu tô aqui fazendo toda essa desaceleração de carreira corporativa e de downgrade bem grande, tá? Mais da metade do meu salário, com certeza, quase chegando a quase 60, 70. E eu não tô com esse tempo todo. Beleza, mas eu tô fazendo outras coisas que eu gosto muito. Aí caiu a ficha, que foi do tipo, por que não fazer só essa parte que eu gosto e ter mais tempo? E chegar na rotina que eu realmente quero. Eu convido vocês, assim, né, que agora sim eu vou chegar no qual é a minha rotina atual, mas eu convido vocês, por que eu dei essa volta toda? Porque às vezes a gente fica se espelhando num, eu queria que a minha rotina fosse assim, eu queria que a minha rotina fosse assado. Quando eu tiver 40 anos, quando eu atingir a independência financeira, quando a lua se alinhar com o sol no eclipse não sei das quantas, aí eu vou me permitir ter essa rotina. Sendo que não faz sentido isso, né? Eu demorei para chegar a essa conclusão. Não faz sentido. A gente pode tomar decisões na nossa vida para entender que rotina é essa que a gente quer e de uma forma realmente sincera com a gente, porque é o que eu falei antes, eu estava mentindo para mim mesma achando que a minha rotina estava uma rotina
ok, né? Beleza, essa é a rotina que eu tinha que ter. E serviu durante um tempo, mas eu acho que se eu não tivesse permitido mudar um pouco e olhar um pouco para dentro de mim, eu talvez vivesse ali um pouco, alguns anos ali anestesiadas pelo conforto, né, de um salário, ou seja lá o que for. E aí, chegando nesse ponto aí da virada, eu no ano passado, em setembro, então eu já tinha feito todo esse downgrade, já estava com part-time no trabalho, eu tirei uma licença não remunerada. E ali eu tava, vai ser um segundo capítulo de um outro projeto que a gente resolveu fazer em família, eu ia precisar me ausentar do trabalho em definitivo, então ou seria uma demissão ou seria uma licença. Acabou acontecendo essa licença totalmente não remunerada por 2 anos, então eu tô com essa licença desde o final do ano passado. E ali eu falei, não, agora realmente chegou a hora para eu fazer e ter tempo de verdade na minha vida. E aí pela primeira vez eu sentei e de fato eu gastei horas, assim, dias. Eu fiquei com post-it, assim, parece uma... Se eu tivesse... Acho que eu tirei foto na época, mas eu ficava com uns post-its, assim, na parede, preenchendo as coisas que eu queria fazer. E eu queria fazer tanta coisa, mas tanta coisa, que não sobrava tempo. Aí eu olhava assim e falava assim, mas que hora que eu almoço? Que horas que eu faço isso? Que horas que eu faço aquilo? E não sobrava tempo, assim, não sobrava tempo pra nada. E aí eu fui amadurecendo e cheguei a algumas conclusões que demorou um pouco a ajustar até a rotina que eu tenho hoje. Que, vocês vão ver, não tem nada demais. Mas, basicamente, finais de semana, 100% livres. Sempre fui essa pessoa que gostou de final de semana. A não ser, claro, tem finais de semana que eu tenho que resolver alguma coisa, mas não é de trabalho. Ou é um curso que eu quero fazer, ou, sei lá, alguma outra coisa, mas não de trabalho. Então, isso daí sempre foi uma premissa pra mim, que eu carrego até hoje. E aí, nos dias de semana, como que funciona? E aí eu vou falar da rotina para depois falar de algumas outras coisas que eu acho que podem agregar. Eu comecei pelo que eu realmente queria, não queria abrir mão, né? Então, assim, eu tenho um filho de 4 anos, quem tem filho sabe que demanda bastante da gente, porque é uma criança, não faz nada sozinho. Tudo que a gente pensa, assim, é quase vezes 2, né? O horário de tomar banho tem que ser o meu e o dele, escovar o dente, não sei o que, qualquer coisa. Comer. Até agora já vai criando mais autonomia. Confesso que com 4 já vai criando mais autonomia. Mas assim, é uma mudança constante, né? Agora faz isso, daqui a pouco não faz mais. E aí, um ponto importante aqui, eu optei por não ter ajuda. Eu já tive babá no início, na verdade, quando ele tinha uns 8 meses, que foi quando eu voltei a trabalhar. E aí, 7 meses e meio, eu tirei 1 mês de férias, mais 15 dias que eu tinha. E aí, eu tive um apoio 2 vezes por semana, depois acabou virando a babá dele, porque eu não tinha condições de trabalhar sem essa ajuda. Depois ele entrou na escolinha, e aí eu tirei a babá, acho que eu já falei isso no episódio de maternidade. E aí eu fiquei com ajuda pontual. 2 vezes na semana. Um período eu fiquei 3 vezes, e depois eu passei para 2, e aí foi diminuindo, mas era assim, bem pontual mesmo, era durante a manhã, tipo de 7 às 10 da manhã. E depois que eu tirei a licença, eu fui diminuindo bem, eu falei, eu não quero mais ter ajuda, eu quero poder ficar com meu filho. E não era uma questão financeira, que muita gente vai falar, é uma questão financeira, muito pelo contrário, né? O que eu ganho com as consultorias faria muito mais sentido eu ter ajuda, e assim, né, em poucos atendimentos ali já faria muito mais sentido eu destinar esse tempo para poder, se fosse o caso do problema financeiro. Não foi, não tem nada a ver com isso. Nesse caso foi. O meu projeto mais importante de vida é ele. E eu fiz todo esforço no meu passado justamente para ter mais tempo com ele. Eu não quero delegar essa parte, sabe? Aí foi uma escolha minha, só que isso tem um preço, né? É o preço de eu ter menos tempo. Quando eu olho, assim, todas as coisas que eu quero fazer na agenda, eu sei que tem um grande bloco ali que eu não consigo fazer outras coisas porque eu tô com ele, mas tô muito feliz com essa decisão. Então, só pra vocês entenderem, mas como que ela tem tão pouco tempo? Eu tenho um filho de 4 anos, então levar pro futebol, pra natação, pegar, levar, buscar, eu divido isso com meu marido, mas uns 60%, 70% tá comigo, que tem muito mais flexibilidade de tempo, então isso pesa bastante. Aí agora voltando aqui pra rotina. Eu atendo 3 vezes na semana, por um período ali de 4 horas. Às vezes, quando fica com 3 atendimentos seguidos que eu não gosto tanto, isso pode acabar se excedendo, tem que ter um intervalo entre as reuniões para respirar. Mas são 3 vezes na semana. 3 turnos na semana são os meus dias de atendimento, ou eventualmente até de preparar algum material para reunião, que é uma parte que eu estou melhorando bastante de não ter... Antigamente eu trabalhava muito nos bastidores, mas com o tempo a gente vai ganhando conhecimento de como agilizar essa parte. Então são 3 turnos. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho são 3 turnos durante a semana.
Um dia na semana eu fico completamente livre, completamente. Então, meu marido que fica com meu filho na parte da manhã, que vai levar e tal. Eu só não digo que é 100% porque eu busco no final da tarde. E uma tarde na semana eu também tô livre. Então, eu tenho um dia 100% livre e uma tarde livre. Só que o que é esse livre? Eu faço exercício físico todos os dias de manhã, todos os santos dias. E faço atividade física e fico com meu filho, né? Ou não, né? E fico com meu filho. E aí eu tenho só que dosar em termos de horários, tipo, chegar em casa pro meu marido também poder fazer a atividade física dele, ou vice-versa, dosar ali não dá mais pra ficar o tempo que eu gostaria de ficar, que são horas e horas. Tem que ser aquela atividade física mais rápida. Gosto muito de correr e malho 3 vezes na semana, mas faço todos os dias. E um ponto importante. Quando eu trabalhava, antes de ter filho, no corporativo, eu acordava muito cedo. Então, eu acordava 5 horas da manhã, quase todos os dias, para ter esse tempo. E isso foi uma coisa que mudou na minha vida. Eu não madrugo mais. Então, eu acordo sem despertador todos os dias. Que também é uma escolha que eu tô fazendo, pelo menos nesse momento. Pode ser que isso mude, porque eu adoro ver o sol nascer, tá? Isso é uma verdade. Eu amo ver o sol nascer. Mas, atualmente, meu filho demorou muito tempo para dormir a noite toda. Ele só foi dormir a noite toda com quase 4 anos. Eu tô aproveitando esse momento. Ele tá com 4 anos e meio. Eu tô aproveitando esse momento, que é dormir a noite toda, salvo raras exceções ali agora quando ele tá doente, e acordo por volta de 7h30, que ele é o meu despertador, que é a hora que ele acorda. Aí ele vem e tal, no nosso quarto. Um dia ou outro, quando eu acordei mais cedo, eu vou sair pra correr e volto, ou vice-versa. Mas, via de regra, meu dia também começa mais tarde, porque ele começa só às 7h30. Então, em resumo, eu não vou ficar aqui falando horários, o dia que eu faço isso, o dia que eu falo aquilo, porque é a minha intimidade, eu não tô a fim de abrir a minha agenda aqui por completo. Mas para vocês entenderem o espírito da coisa. Todas as manhãs eu acordo por volta de 7, 7h30, na hora que meu olho abre ou que meu filho me acorda. Faço atividade física, fico com ele, levo nas aulas, volto, exceto por um dia na semana, que daí meu marido fica nessa função na parte da manhã. Ele tem a escolinha dele, eu vou fazer algumas outras coisas que eventualmente eu queira fazer. 3 vezes na semana, ali por volta da hora do almoço, na parte da tarde, que eu atendo na hora do almoço, é uma coisa que eu não me importo. Na hora do almoço ou na parte da tarde, trabalho 3 vezes na semana. Um dia na semana 100% livre, é um dia que eu vou fazer trilha, um dia que eventualmente eu vou pedalar, eu vou caminhar durante 3 horas se eu quiser. Eu faço o que me der na telha, vou na praia se eu quiser ir na praia, marco almoço, faço o que eu bem entender. Um dia na semana também à tarde é livre. E é basicamente isso, Carol. Então, assim, nossa, mas na sua... esqueci de um ponto importante. E estudo 1 hora de italiano todo santo dia, que eu tô querendo aprender italiano. Então, já tenho 6 meses que eu estudo italiano todo santo dia por 1 hora. Então, assim, cadê o tempo, né? E de noite, busquei meu filho. No final da tarde, busquei. Aí aquele negócio, brincar. Às vezes levo pro play, às vezes vou na casa dos meus pais, moram perto de mim, às vezes alguma outra coisa, e de noite a família tá junto. Eventualmente eu vou sair com alguma amiga de noite, e é isso. Sim, Carol, o que de espetacular tem na sua vida hoje? Pra ser sincera, nada. Mas tem tudo que eu valorizo, tem tudo que eu valorizo, eu decido o momento, os blocos, os dias que eu vou trabalhar. Se você for parar pra pensar em termos de trabalho, eu tô trabalhando entre 12 a 15 horas por semana, eventualmente com a gravação do podcast fica um pouco mais, com uma coisa que eu amo, com uma coisa que eu transformo a vida das pessoas, transforma é forte, né, mas é porque é como elas falam pra mim, mas transforma é forte, que o impacto a vida das pessoas, que eu tenho tempo pra ficar com meu filho, que eu tenho liberdade pra poder fazer, tenho um dia inteiro ali à minha disposição, gostaria até de ter mais tempo à minha disposição, gostaria, pra isso eu teria que colocar alguém para cuidar do meu filho. É uma decisão minha, não quero, não tenho ajuda. Não tenho ninguém em casa, tipo, o tempo inteiro, não tenho. Tenho diarista 1 vez na semana, é isso que eu tenho de ajuda. E tá ótimo. A nossa casa tem 100 metros quadrados, nosso apartamento, a gente consegue manter ali com a máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, ela me ajuda ela já tá há muitos anos aqui em casa, então assim, ela sabe que a gente é organizado, eventualmente eu vou almoçar também na casa dos meus pais, mas é uma vez a cada 15 dias, assim. E é isso, assim, é uma rotina simples, mas é uma rotina funcional, onde qual é a grande diferença que eu vejo quando eu olho as minhas amigas e quando eu olho todo mundo, assim, nesse mundo maluco que a gente vive? Eu não me sinto sobrecarregada. Eu acho que esse é o grande X da questão, sabe? Eu não me sinto sobrecarregada. Eu me sinto trabalhando com uma coisa que eu gosto, que não ocupa a minha vida de forma exagerada. Eu me sinto livre para fazer as coisas que eu quero,
mas talvez, sim, com menos liberdade de tempo do que eu gostaria, e talvez isso vai me acompanhar pro resto da vida. É uma coisa que eu acho que eu tô começando a internalizar, porque eu sou inquieta, eu sou muito inquieta. Então, uma das coisas que até vai surgir aqui nas perguntas que vocês fizeram, que me perguntam muito é: ai, mas você não fica com medo de ficar muito inativa? Eu falo, gente, pelo contrário, eu gostaria de ser uma pessoa um pouco mais... Sabe, assim, o que você vai fazer hoje? Não vou fazer nada. Vou ficar quieta, olhando pro céu, sabe? Na minha casa tem uma vista tão bonita que eu poderia ficar olhando pro céu, assim, tranquilamente. E eu não consigo, porque eu sou inquieta. Então você vê, eu vou estudar italiano, eu vou fazer isso, eu arrumei um outro trabalho, né? Porque eu criei um trabalho pra mim. Aí eu vou ficar com meu filho, eu não quero ajuda. Eu simplesmente... Parece que me falta até tempo, né? Como eu tô falando aqui. Mas eu tô muito feliz com essa rotina por não ser nada de espetacular. Acho que ficou bem claro aqui hoje pra vocês. Não tem nada de espetacular, absurdamente nada de espetacular. Mas é uma rotina que fui eu que criei. Não criaram pra mim. E aí, acho que isso pode ser o ponto onde... eu demorei pra acordar. Acho que eu demorei muito pra acordar e eu vejo outras pessoas que talvez fiquem presas no o dia que... Gente, o dia é hoje, sabe? O dia é hoje. Dá pra gente, de alguma forma, não é da noite pro dia, mas ir criando essa rotina, criando a própria realidade, sabe? Quando eu falo de criar a própria realidade, às vezes as pessoas perguntam: o que você quer dizer com isso? Não é o dia que eu alcançar tal coisa que eu vou ter a rotina. Você viu? Eu vou criando a minha vida para ter uma rotina. Agora, claro, quem é CLT, quem é concursado, talvez vai esbarrar em algumas entraves com relação a isso, principalmente no nosso país que não tem tanta flexibilidade. Se a gente olha para a Europa, esse é um assunto que eu amo, então eu leio muito sobre isso. Se a gente olha para a Europa, isso já é muito mais tranquilo do que aqui, né, de ter trabalhos mais flexíveis, que permitem você criar exatamente essa rotina, mas acho que um dia a gente vai chegar lá. Antes de eu vou começar agora a ler as perguntas que vocês mandaram, que vocês me ajudaram a fazer esse episódio. Se você for comparar, então, essa expectativa que eu tinha lá atrás com a realidade, ela é bem diferente, bem diferente. Por isso não se prendam tanto, sabe? Nessa idealização, assim, do esse é o meu tipo de vida ideal, e ficar muito preso nesse ideal, sendo que no fundo, são coisas do dia a dia que realmente vão fazer com que a gente se sinta mais tranquilo, que a gente não se sinta sobrecarregado. Isso já é um ganho tão grande na nossa sociedade de hoje, né? Não se sentir sobrecarregado é um ponto muito, muito, muito importante. Acho que é isso que eu queria trazer aqui. Então, sem eu me estender, para eu poder responder também as dúvidas de vocês, deixa eu pegar aqui. Pergunta número 1. Conhece alguém que conseguiu ser FIRE e não trabalha em nada depois? Conheço. Vou te falar, são as exceções, mas conheço. Eu não posso ficar falando o nome delas aqui, porque nem todas são pessoas públicas, mas tem uma pessoa que ele não posta mais, mas lá no passado ele tinha um blog muito bom, bem ativo. Depois ele fez um podcast no Spotify, foi o primeiro podcast que eu passei a ouvir, foi a partir daí que eu comecei a gostar de podcast. E depois ele passou pro YouTube, se chama Senhor IF, de Independência Financeira 365. É porque muita gente desse movimento FIRE, a gente tem codinomes, né? As pessoas não querem aparecer. Ele era um ex-piloto de avião e ele tava sedento pra atingir a independência financeira, e ele hoje não faz nada. Acho que já tem uns 4 anos que ele decretou a independência financeira. Ele mora em Portugal hoje, ele não faz nada, mas é uma exceção, a maioria faz. Mas conheço. Tem uma outra pessoa que eu conheço que era do Banco do Brasil, que também atingiu. Hoje ele vive pra família dele, pra 2 meninas, que ele tem 2 filhas. Tem também o André Rezende, do Viagem Lenta. Até onde eu sei, ele não trabalha, ou pelo menos ele passou... Esse é um que é muito legal, ele tem um livro que se chama Viagem Lenta. E ele também é um desses que, tipo assim, quando eu atingir a independência financeira, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele idealizou a vida dele, inclusive ele achava que ele ia fazer faculdade de educação física, dar umas aulas de personal, e seria isso. E a vida dele tomou outro rumo, bem interessante. Bom, vou passar aqui para outra pergunta. O que faz para controlar o ímpeto de querer mais? Exemplo, querer trabalhar mais para aumentar a segurança. Olha, eu acho que eu já passei dessa fase, mas o que me ajudou a passar dessa fase foi eu entender, assim, se eu não tivesse vislumbrado que eu posso criar a minha realidade, que foi o que eu quis dizer, com um trabalho que eu gosto, fazendo no período que eu quero, das horas que eu quero, e ainda ser remunerada por isso,
talvez eu ainda estivesse presa nesse outro modelo mental do, um ano a mais, sabe? Deixa eu ficar um ano a mais, deixa eu ficar um ano a mais. Quando eu percebi que a independência financeira, obviamente, não depender desse dinheiro é maravilhoso, mas saber que eu posso sim continuar gerando dinheiro se eu quiser, através do meu trabalho, de um trabalho que eu gosto, de outra forma, mas não naquele ame seu trabalho e não terá que trabalhar nenhum dia, não é essa vibe que eu tô querendo colocar aqui, sabe? É ter a segurança financeira, mas ao mesmo tempo também poder trabalhar e gerar renda, por que não? Com algo que eu gosto. Acho que essa síndrome hoje em dia ela não me acompanha mais, que é esse ímpeto de querer mais. Outra pergunta, quanto tempo demorou para cair a ficha depois de atingir o marco e decidir parar? Eu acho que eu falei bastante sobre isso aqui hoje, né? Pensou por algum momento em retornar da licença? Definitivamente não. Como organiza sua agenda para acompanhar sua carteira de investimentos? Excelente pergunta. Antes e atualmente eu dedico um dia no mês para olhar para a minha carteira, para os investimentos e principalmente para as minhas projeções. Então eu faço isso mensalmente porque eu sempre fiz, sempre. Mas eu venho me perguntando se isso realmente é necessário, se isso agora vai me ajudar ou vai mais me atrapalhar. Eu ainda não cheguei a uma conclusão, continuo fazendo porque é uma força do hábito, mas eu tendo a achar que talvez mais para frente eu não precise fazer isso uma vez por mês. Agora, em termos de acompanhar o tema finanças e tudo mais, eu faço 1 milhão de vezes mais do que eu fazia antes. Antes eu olhava para isso uma vez por mês e acabou e não queria saber de muita coisa não. Tava focada no meu trabalho, em ganhar e é isso. Agora não, porque como eu acabo trabalhando com isso, é um tema que assim, gente, qualquer leitura, você sabe quando você gosta de um tema? Quando em qualquer momento do meu dia eu tô pegando coisas de finanças para ler, porque realmente uma coisa que eu amo fazer. Eu amo. Sobre finanças, sobre trabalho. Eu fico lembrando, assim, eu falei, gente, nunca na minha vida corporativa, nunca que fora do trabalho eu ia ler alguma coisa sobre trabalho. Sabe o que é nunca? Nunca. Eu tinha o menor interesse. Se eu tava fazendo um mestrado ou alguma coisa, para mim aquilo era uma coisa profissional, chata, maçante. É impressionante essa diferença. Mas voltar aqui às perguntas. Luxos da independência financeira. Para mim, o meu grande luxo é ser a dona do meu tempo, né? A dona da minha agenda. Como eu disse, falta tempo, continua faltando, mas a sensação de eu ter preenchido ele com as coisas que eu quis, conforme eu quis, é indescritível. Outra pergunta. Carol, tenho medo de me sentir inútil. Sabe que isso é muito recorrente? E eu não entendia, porque alguns familiares meus também falavam assim, Carol, você não tem medo de, sabe, assim, definhar, porque vai parar de trabalhar? E eu falava assim, gente, claro que não. Como eu falei, né, minha expectativa era, eu tenho 3 horas para andar de bicicleta, 2 horas para estar na praia, 2 horas para dormir. Gente, ainda tem uma criança nesse meio, né, quando eu não era mãe ainda. Como assim, vou me sentir inútil? A vida é muito, muito maravilhosa. E hoje eu penso que, na verdade, eu tenho um grande problema, porque eu quero fazer um episódio sobre A Sociedade do Cansaço, que é um excelente livro. Eu tenho um grande problema, assim, de verdade. Eu não consigo parar muito. Então, Carol, quantas vezes que você pegou o meio da tarde e foi assistir uma série ou um filme que não fosse... Aliás, nem final de semana eu faço isso, porque eu só faço à noite. Quando? Nunca. Pra não dizer nunca, teve um dia, tava chovendo, eu falei assim, cara, eu preciso saber relaxar num sofá e ver uma série. Uma vez. E é impressionante, assim, eu realmente, é muito louco, porque enquanto as pessoas têm medo de não se sentir útil, eu me cobro, olha isso, é uma autocobrança minha de tipo, Carolina, você precisa saber ficar quieta e parar, porque senão eu só vou indo e parece que eu mesma gero trabalho pra mim mesma, é uma coisa meio maluca. Deixa próximo. O alvo para IF foi calculado com os 4%? Antes de ter filho? Mudou alguma coisa depois? Sim, o alvo da minha, como eu já falei para vocês. Em 2020, quando a gente atingiu, foi em cima do custo de vida que a gente já tinha com o filho, já estimando os custos com o filho nessa faixa até escolar, mas nunca foi o meu objetivo, eu sempre quis ter um pouco mais. Então eu já sabia que esse não era o suficiente para mim, tá? E isso é bem controverso assim no universo FIRE, mas para mim não era. E não mudou nada hoje do que eu considero ter uma margem. O que mudou eu ter muito mais segurança hoje. Eu sei que vai parecer um pouco contraditório o que eu vou falar, mas o fato de eu saber que eu consigo gerar dinheiro, se eu quiser, de N formas, através do meu trabalho, o fato de eu me sentir capaz, de eu não ser só um crachá, entendeu? De eu conseguir gerar dinheiro
qualquer forma, assim, tem 1 milhão de formas de trabalho, não é só o meu crachá. Eu consegui entender e viabilizar isso, eu acho que me deu uma segurança muito maior, tá? Eu fico me perguntando como seria eu atingindo lá o marco dos 40 anos, mesmo com uma gordura grande, uma gordura bem grande, se eu não ia ficar presa nesse modelo. Mas e se... Acho que eu consegui sair desse modelo. Sem dúvida, a independência financeira me permitiu isso, mas, de novo, eu vou bater nessa tecla, não precisa atingir a independência financeira para isso, de entender que eu posso viver dos meus investimentos, maravilhoso, mas eu também posso viver de uma renda de um trabalho que eu crio. E é isso. Eu sei que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso, mas outras acho que vão conseguir compreender, né? Quem já passou por esse processo, talvez, seja de transição de carreira, ou seja de começar algo novo e entender que a gente é a nossa própria capacidade de trabalho. Outra pergunta: o que mudou na rotina financeira e a alocação dos investimentos com a independência financeira? Na rotina mudou pouca coisa, como eu falei. Na alocação dos investimentos mudou. E aí eu acho que isso vale um episódio específico, que é sobre essa questão da fruição. Mas mudou, na verdade está mudando ainda, mas mudou sim. Oi, Carol, estou amando o pod, maratonando, você era concursada? Sim, eu era concursada. Sou ainda, né, porque eu tô de licença, no caso, não remunerada. Mas as cenas dos próximos capítulos aí depois a gente fala. Coisas obrigatórias e inesperadas que continuam existindo após a independência financeira. Coisas obrigatórias, a vida, né? Fazer supermercado. A vida continua sendo igual, gente. A vida continua sendo igual. Inesperadas que continuam existindo. Inesperado? Acho que inesperado foi eu ter entendido, vou bater nessa tecla, eu ter entendido que eu posso ser mais do que um crachá. Isso nunca teve no plano, né? Então, isso foi bem inesperado pra mim, assim, tanto que acho que essa ebulição toda que surgiu ali em 2020, 2021 e acabou aflorando nessa outra parte das consultorias e tudo mais, eu acho que isso foi muito inesperado. Isso nunca foi parte do plano. E tem uma outra coisa inesperada também, que foi um projeto que a gente começou a construir há 2 anos e que vai ser tema de um próximo episódio. Mas isso foi bem inesperado e veio depois da independência financeira também, mas aí vocês não vão entender sem eu fazer um episódio específico para isso. Bom, o episódio de hoje acabou sendo uma transição da independência financeira mais a rotina, né? Acho que foi um combo aí, mas ele era necessário, porque imagina, se eu fizer um episódio só, minha rotina é essa e essa, acho que fica meio desconexo, então eu quis trazer toda essa, como é que foi que eu cheguei nessa nova rotina, e já dando um spoiler, né? Acabei dando vou fazer um episódio, mas já dando um spoiler, essa rotina, ela tá com prazo de validade muito curto. Vocês vão ouvir esse episódio, provavelmente eu vou estar prestes ou já vou ter iniciado um período bem importante da nossa vida, que vai ser um período sabático. Então, a gente vai ficar fora por 6 meses, sem nenhum tipo de trabalho, não vou fazer consultoria, não vou fazer nada, me propus agora. Lembra que eu falei que eu tenho dificuldade de desacelerar? Tô me obrigando, mas não vou fazer, por mais que possa, não vou. Vai ser um período 100% em família, eu, meu marido e meu filho, onde criaremos uma nova rotina. Então tá aí a beleza, sabe? É uma rotina que agora funciona pra mim, que tá aqui e foi criada, que foi essa que eu contei pra vocês, mas ao mesmo tempo a gente quer criar uma outra rotina durante esses 6 meses, passando por outras vivências, e quando eu voltar, sei lá qual vai ser a rotina que eu vou querer criar pra mim. E isso pra mim é a grande mágica, eu poder ter esse poder de escolha. No fim do dia, é sobre isso. Espero que esse episódio tenha sido reflexivo, útil. Se vocês saírem daqui pensando que, poxa, eu não preciso esperar o cometa XPTO passar para eu criar a minha rotina, eu já posso fazer isso hoje e não mentir, né? Não mentir para si mesmo, fingindo que tá tudo bem quando eventualmente não tá. A vida é isso. A vida é a gente viver o presente, planejar o futuro, mas não se esquecer de viver o presente, sabe? Não ficar sempre projetando uma expectativa irreal. Um beijo e até daqui a 15 dias.